Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Fórmula Indy. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais um bloco da edição 566, esse para falar sobre Fórmula Indy e a etapa dupla de Detroit. Uma semana depois das 500 milhas de Indianápolis, a Indy já está de volta correndo em Detroit. Corrida sábado e corrida domingo, com vencedores diferentes. Bárbara Franzin e Fábio Campos me acompanham neste bloco da Fórmula Indy. Bárbara Franzin, já te chamando para a gente comentar e conversar, você acha que a Indy deveria dar um espaçamento pós 500 milhas devido à importância da corrida, até para repercutir um pouco mais em cima do vencedor ou tudo mais? Ou você gosta e fica mais feliz, como é? Uma semana depois já emenda outra corrida, já vem na sequência outra prova. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, Raposo, com essa situação. Eu acho sim que tinha que ter um intervalo maior, porque, por exemplo, o Power passou a semana inteira viajando, fazendo divulgação da vitória dele das 500 milhas, e fica muito pesado para o piloto voltar de tantas viagens e depois ter que correr 2 dias seguidos, né? Então eu não sou a favor, acho que sim, daria para esperar uns 15 dias para ter essa prova. E lembrando que já nesse fim de semana tem outra. Então já tem a corrida do Texas nesse fim de semana. O que me deixa triste desse calendário é que quando chega em setembro, a gente não tem mais Fórmula Indy. Então por isso que eles dão essa corrida toda agora, né? Deixa tudo espremidinho para depois acabar a temporada cedo. Então, por um lado é bom que a gente tem corrida quase todo fim de semana, mas eu acho muito desgastante para os pilotos. Acho que tinha sim que ter esse intervalo a mais, mas é aquela guerra de calendário que infelizmente acontece por causa do futebol americano. Fábio Campos, esse assunto, calendário da Indy, já foi debatido aqui diversas vezes, mas devido aí à nossa audiência rotativa, que ainda bem aí é muito boa, né? Sempre chegando novos ouvintes. Nós já comentamos essa questão da NFL, essa questão do calendário ser acelerado. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião em cima deste assunto, antes da gente começar a falar de Detroit especificamente. Olá, Raposo. Olá para a Bárbara, para o ouvinte. Eu acho que uma coisa é o calendário ser espremido, né? Isso eu sou realmente contrário. Porque o jeito americano de fazer evento acaba sendo muito peculiar e cabe ao resto do mundo assistir ou não assistir. Mas eu acho também que um campeonato que fica quase 6 meses sem entrar na pista, ele desmobiliza, não é desmotiva, ele desmobiliza pessoas que estão não fã da Indy, mas pessoas que assistem as últimas corridas e gostam dessas corridas. É muito difícil você manter o pique depois de 6 meses, quando é um esporte que você pode gostar ou está aprendendo a gostar. Né? Então eu acho que esse calendário muito comprimido é um modo da Indy se apequenar, né? Se sujeitar a um espaço de 4ª, 5ª categoria, onde ela talvez se encontre hoje, comparando com todos os esportes americanos. Quanto a corrida, a corrida após Indianápolis, para mim, é outra questão. Essa é outra questão, mas com no fundo, né, de análise. Essa eu sou a favor de se correr sim na semana seguinte, porque você pega o embalo, justamente o contrário do que se perde com 6 meses de ausência. Né? A pessoa que vai à Indy, que conhece a Indy na arquibancada de Indianápolis, que se encanta pelo espetáculo, na semana seguinte. O WEC já percebeu isso, eles faziam meses depois, corrida meses depois das 24 horas de Le Mans, perceberam isso, anteciparam. A melhor divulgação para a sua categoria é tê-la na pista. É muito mais importante do que piloto dando entrevista para programinha de televisão. Então, acho que tem que correr no final de semana seguinte, sim,
desde que manter um alto nível, né? Se você fizer uma corrida no final de semana seguinte com um péssimo nível, você não aproveita isso, né? Mas se você tiver uma boa corrida, você pega o embalo. Quem conhecer a Indy, quantas pessoas no Brasil a gente não sabe, a gente já sabe que assistem a Indy só em Indianápolis. Então você imagina, quem gostar, quer no próximo final de semana, né? Esse intervalo quem já é acostumado com ele é um fã da categoria, fã de Fórmula 1, fã de automobilismo em geral, né? E tivemos em Detroit vencedores diferentes, né, na temporada. Pilotos que ainda não haviam vencido. Scott Dixon venceu a prova do sábado. Ryan Hunter-Reay venceu a prova do domingo. Foi uma corrida que permitiu, né, estratégias diferentes aí. Pilotos adotaram 3 paradas para pisar fundo o tempo todo. Alguns outros adotaram a estratégia de 2 paradas, conservando aí, poupando um pouco mais a questão do combustível. O Pedro Henrique nos mandou um e-mail dizendo corridas legais de estratégias e um pouco de sorte de Dixon e Ryan Hunter-Reay. E assim vai ficando clara a disputa pelo título entre Dixon, Rossi, Power e Ryan Hunter-Reay. Estou intrigado. O Castro Neves se foi e deixou a zica para o Pagenot. Foi isso, Fábio Campos? O Pagenot tá amargando uma zica lá, Hélio Castro Neves, você acha? Não, primeiro eu não sei a definição para esse termo qual é perfeita, e segundo eu não acredito em superstições nesse nível de o piloto ter uma nuvem negra em cima dele. Eu acredito em trabalho, resultado, técnica, acerto, evolução, involução. Zica, eu acho melhor eu ia jogar para outro, mas como só tem a Bárbara, eu jogo para a Bárbara então responder, porque eu sou incapaz de analisar o que é zica e como defini-la. Não, eu também acho que ele falou mais na brincadeira, mas puxando para a realidade, dá para a gente ver que o Pagenot não está num ano legal, mas vamos separar as coisas, né? Até porque o Castro Neves correu em Indianápolis e teve problemas, né? Nas 500 milhas, pelo menos, então deixa o Pagenot ali quietinho, né? O Newgarden e o Power estão com vitórias aí ao longo da temporada. Então foi bem em Indianápolis, né, Bárbara? Assim, na minha opinião, não sei. Você até ouviu o programa passado, vocês não entraram tanto nessa questão, né? Falaram, claro, da batida dele. Mas eu achei, não sei, essa questão de zica do Hélio Castro Neves, ele foi bem em Indianápolis. Sim. Não terminou bem, mas correu bem a corrida, né? Não, exatamente. Por isso que eu também fico longe dessas teorias e vou levar na brincadeira a frase, porque a gente tem dessas, né? De sempre tirar um sarro aqui e ali, mas não fique intrigado, porque não tem zica. Se ele quis dizer que o Pagenot está mal, ele tem razão, né? Isso o ouvinte tem razão, porque o Pagenot realmente está rendendo. E, aliás, o Pagenot começou uma sequência ruim com uma batida em Long Beach, né? Que ele tomou do Rahal na largada, né? E ele estava ali em primeiro ou segundo, né? Primeira fila, se eu não estou enganado, enfim, estava ali entre os primeiros. Ele nem teve a chance de correr em Long Beach por causa dessa batida, e depois daí não veio resultado nenhum, né? Então é engraçado, até classificou bem em Indianápolis, né? Teve andando ali mais ou menos entre os primeiros, mas não acho que fez uma prova de nível tão elevado assim. Então eu não sei se ele quer dizer isso, né? Se ele está chamando isso de zica, uma fase, sim, mas é uma fase técnica, né? Está rendendo, né? Ele não está sofrendo azares, né? Que é a definição de zica que eu possa saber, mas ele não está rendendo, né? Isso é que é o curioso. Marcelo Cesarino, Bárbara Franzin, mandou aqui também perguntas, né? Ele disse: achei as 2 corridas bem sem graças. Pouca ação, muita estratégia. O melhor foi a batida, né, do safety car que ele fala lá. Não entendi esse desempenho do Chevys e a Penske. Só o Power se salvou. E aí tem perguntas para Bárbara Franzin. O que ela diz sobre o caminho da McLaren e a reboque Alonso para a Indy? É uma evolução ou a aceitação de um fracasso sem volta na Fórmula 1? Bom, que pergunta, né? Eu até vou perguntar se vocês sabem alguma coisa disso, porque eu tô bem desatualizado, ainda não saiu nada sobre esse assunto. Não, só para você comentar, então, tem reuniões, eles estão informando de conversas, só isso, pronto. A partir daí, não como a McLaren já pôs um pezinho na Indy o ano passado, né, são conversas que a gente pode tender a acreditar. Mas só vou te ajudar até aí, agora que você a pergunta é complicada. Então eu acho que é mais questão de boataria por enquanto. Mas igual o Cesarino também, vou dizer que não é que eu achei as 2 corridas sem graça. A primeira até foi um pouco, a segunda nem tanto. Na segunda, acho que até por conta da chuva aconteceram mais possibilidades e a pista estava um pouco diferente, que o Pace Car bateu, mas enfim.
Mas sobre a McLaren, eu não sei, Cesarino, se vai realmente para a Indy, se não vai. Seria legal manter carros nas duas categorias. Eu acho que a McLaren é uma equipe muito tradicional para sair da Fórmula 1. Eu acho bem difícil de olhar a McLaren. A gente que é fã assiste várias categorias, mas não é todo mundo que a aceitação. Para quem tá ali no grid e tudo mais, seria um nome de peso, mas não sei se os fãs da categoria a mais americanos iam. Então tem que ter um grande nome, sim, para chamar atenção. Mas inicial, eu fico com a ideia de que vai ficar na Fórmula 1, sim. E eu não acho que é fracasso sem volta, viu? A gente já viu muita equipe que estava lá embaixo que conseguiu melhorar e equipe que ninguém dava nada e conseguiu também um campeonato. Então, deixa esse pessimismo de lado, Cesarino. Abre o seu coração para as coisas boas que podem acontecer. A gente pode melhorar dia após dia. Quem sabe a McLaren não entra nesse grupo também. Esse pessoal, né, Fábio Campos, que não viu a Ferrari de 79 a 2000? E nem a Lotus, né, que corria também, ou que fez, por exemplo, o Jim Clark, né, que atravessou o Atlântico e não saiu da Fórmula 1, né, para fazer as 500 milhas de Indianápolis. Eu acho que a Bárbara terminou muito bem o comentário dela. Eu acho que é o negativismo que é jogado em cima disso. Eu não consigo enxergar esse negativismo. Primeiro porque eu também não me considero totalmente informado sobre o assunto, porque para me considerar informado sobre o assunto, eu tenho que ler no mínimo 3 jornalistas de minha confiança para falar, estou bem informado sobre o assunto. E não é o caso nessa questão do McLaren na Indy. Eu vi superficialmente. Mas o que eu entendi não é sair da Fórmula 1 para ir para a Indy. Isso aí seria um choque enorme. Né? Os noticiários da Fórmula 1 estariam em polvorosa se fosse essa a questão. É estender a sua participação. Né? Estender a sua área de atuação, estender a sua área técnica, estender a sua área comercial, principalmente. E nisso eu não vejo absolutamente nenhum mal. Absolutamente. Pelo contrário, ganha o automobilismo, ganha a McLaren, ganha muito a Indy. Né? Já pensou esse intercâmbio? Né? Uma McLaren correndo nos dois, levando os dois a sério. Independente dos resultados da pista, que eu acho que o Cesarino está colocando acima de tudo. Uma coisa não condiciona a outra. Não quer dizer porque vai para a Indy que vai ficar pior na Fórmula 1. Basta você criar uma base. Né? Você ter uma estrutura de patrocínio que te permita realocar finanças para um sem prejudicar outro. Enfim, aquela teia, aquele xadrez, né? Complexo, mas é legal se acontecer. É uma iniciativa muito positiva, né? A McLaren, e por isso que eu falei aquela hora, eu acho que é possível acreditar, porque a McLaren já sentiu esse gosto. Né? Não exatamente como equipe McLaren, mas fornecendo ali o Alonso, fornecendo patrocinadores, negociando patrocinadores. Ela viveu a Indy, né? As pessoas, o Zac Brown, viveu, ele esteve em Indianápolis. Eles não foi só aquela questão de vai lá, usa o nosso nome. Não, eles foram para a Índia, né? Eles participaram daquela 500 milhas de Indianápolis. Então eles já sentiram o gosto de como é. Né? Acho que o Alonso não faria Indy em tempo integral, acho difícil, não antes de conquistar talvez um Mundial de Endurance, o WEC, as 24 horas de Le Mans estão praticamente dadas para ele. Né? Ele entra nas 24 horas de Le Mans praticamente com elas ganhas, né, para ele. Né? Isso é importante a gente colocar, porque é uma situação, antes que comece o endeusamento, né, uma coisa é o reconhecimento, outra coisa é o endeusamento. E eu já prevejo um endeusamento no caso da vitória nas 24 horas de Le Mans, que eu repito, é praticamente certa. Não é 100%, mas não estou cravando aqui, mas basicamente está certo. E a Toyota pode correr com 80% do motor, nos giros de motor, e agora a McLaren na Indy não vejo com negativismo nenhum. Acho que seria muito, muito bom, muito interessante. Pode até ser, Cesarino, se quiser ser muito otimista, ajudar a equipe de Fórmula 1. Por que não? Acha lá um bom engenheiro, traz para a Europa, acha lá um bom piloto, traz para a Europa. Eu vejo com esse negativismo, não. Só acho que o automobilismo só tem a ganhar fora o lado comercial, né? Imagina o nome McLaren na Indy, como isso seria trabalhado na pré-temporada, como isso atrairia atenção. Enfim, eu acho que só teria coisa positiva. E ele mandou uma pergunta para você também, Fábio Campos. Diz o seguinte. Do Cesarino? Sim, Cesarino mandou uma pergunta para você. Lembra uma honra. Acha que a Ferrari pode tomar o mesmo caminho da Indy também? Já que a Ferrari tem grande mercado nos Estados Unidos e o caminho elétrico híbrido é avesso da Ferrari, que é barulho, potência e gasolina?
Eu já acho que não, Cesarino. Nada é impossível, mas eu acho que a Ferrari, a extensão da Ferrari na Fórmula 1 só seria quebrada, não que a Ferrari sairia da Fórmula 1, mas eu quis dizer, ela adicionar um outro campeonato, é praticamente certo que seria a Fórmula E. Por causa justamente dessa questão técnica, desse tipo de carro que é desenvolvido. Acho que a Ferrari esportiva não tem tanto interesse nos Estados Unidos, apesar de ser um mercado, tem muito carro de rua da Ferrari, mas eu acho que esportivamente eles não têm esses olhos, então não acredito que seguiria. Claro, se a McLaren for e gerar um grande sucesso, repercussão, muita mídia, várias equipes de Fórmula 1 podem pensar, várias talvez seja exagero, né? Até porque não existem várias equipes de Fórmula 1, existem tão poucas, mas algumas poderiam pensar, quem sabe, em estender os seus braços. Né? Olha como o automobilismo poderia começar uma bola de neve super positiva. Mas a Ferrari, eu acho que estaria lá atrás nessa fila. Eu acho que se ela na Fórmula E, se você me perguntar, aí eu vejo como chances, se não reais, mas bem possíveis. Agora na Índia eu acho que não é no tipo de categoria que eu acho que a Ferrari embarcaria. Seguindo nos e-mails dos nossos queridos ouvintes, né, que nos ajudam muito aqui, inclusive com a pauta, o Leandro JF diz o seguinte: 2 provas praticamente iguais, baseadas totalmente no combustível. Se tivéssemos 10 voltas a mais, essa brincadeira de economizar ou gastar acabaria, ou pelo menos seria minimizada. Hunter Hay realmente foi o vencedor do fim de semana, mas prefiro não criticar muito Rossi, pois quando se é jovem é difícil admitir uma derrota, e ele bravamente lutou, sem sombra de dúvidas. Mas o melhor mesmo é na casa da Chevrolet, e em uma corrida que existe por mão de Roger Penske, vemos o final de semana dominado por equipes Hondas e com a Penske apanhando muito. Perguntas. Dos pilotos que disputaram todas as provas, o Matheus Leite à frente somente dos pilotos da Carlin e do Chaves. Após 8 provas, ainda é cedo para fazer uma análise? Ou o brasileiro da Indy nunca merece críticas? Vide Tony, que não apresenta nenhum resultado relevante desde a sua vitória na Indy 500, Bárbara Franzin. Nossa, mas o Café com Velocidade eu acho que é o podcast que menos protege brasileiros que correm em qualquer categoria. É verdade. Não é? Então eu sei que a mídia brasileira como um todo e principalmente a transmissão acaba assim exaltando e enaltecendo bastante os brasileiros. O Tony e o Hélio são super queridos da torcida, mas isso não quer dizer relativamente nada, né? Quando pilotando, o que importa são os seus resultados. Para o caso do Matheus Leite, JF, eu daria essa temporada de lambuja, entre aspas, porque é um menino novo, tem 19 anos, ele tá na primeira temporada, ele tá na mesma equipe do Tony, o que eu já considero um fator a ser analisado, porque pela experiência que o canal a desejar em questão de empenho, os dois são sempre muito próximos. Então eu acho que isso já é um ponto positivo para o Matheus. E foi bacana que todas as campanhas ele tem às vezes se envolvido, né, em mais assim, na maior parte das provas tem passado ileso, então eu acho que até aqui a temporada dele tem sido positiva, tem sido boa. É uma análise que eu ainda gostaria de ter mais a ver. Eu acho que o estreante a gente tem que olhar a temporada dele como um todo, o que eu acho certo até o que você falou do Canaan. Ele venceu as 500 milhas, conquistou aquele sonho e é um piloto que, tudo bem, ele é físico, ele conseguiu se manter na categoria com os contratos, com patrocinadores, mas eu também começo a questionar até quando que ele tem de ficar, ou se já não é o momento ali de ceder a vaga para algum outro piloto e ser feliz em outra categoria, porque a gente sabe que o Hélio também não queria sair, foi meio, né, bem saído assim, mas está seguindo a vida dele. É um cara que nas 500 milhas todo mundo adora, todo mundo faz festa, e talvez poderia ser o mesmo caso do Tony. Então, participo aqui das 500 milhas e vou correr de protótipo, quem sabe? Eu acho que o Tony Enfim. tem até lugar garantido no turismo com a Ganassi, né? Ele corre com os Ford GT da Ganassi no WEC e tal. Então eu acho que ele até tem um lugarzinho dele, mas aquela dificuldade o piloto tem de largar o osso, né?
Nesse ponto eu acho que a gente tem que bater palmas. Não sei se a gente deve, Fábio Campos, isso é um assunto para um outro programa. Mas para Felipe Massa, que eu acho que o Felipe Massa desapegou. Ou o Rubinho ficou tanto tempo apegado que parece que a atitude do Massa foi um pouco mais nobre. E a gente não viu isso nem no Barrichello, nem no Elinho, nem no Canaã. Mas isso é um assunto. O Massa foi mais saído do que saiu, hein? Eu acho que se você bater palma para alguém que fez esse caminho, é o Rosberg, não é um brasileiro. É verdade. Eu acho que o Massa dá o Williams, mas talvez na Fórmula 1 ele se achasse em algum lugar, igual o Rubinho ficou mendigando, até que não achou mais lugar. Mas estou desfocando o assunto, vamos voltar. Não, mas sobre o Matheus, espera ainda mais um pouquinho, porque é legal avaliar a temporada toda. A gente tem o Robert Wickens, que eu não sei se eu considero ele tanto Hulk. Eu acho que o Matheus, no sentido de Hulk, ele preenche mais por ser super jovem, por ter vindo da categoria de base mesmo. O Wickens a gente sabe que tem experiência em outras categorias, mas também não é desmerecendo o desempenho que ele tá mandando super bem. Mas eu acho que no final da temporada, até com os outros pilotos que estão fazendo as primeiras temporadas completas desse ano. Mas para mim, até agora, o saldo não é negativo. Eu também acho que não, Fábio Campos, além do Matheus, lembra que a gente tem que falar do Rossi também, hein, que ele colocou no começo do e-mail dele, é o Rossi. Eu preciso falar do Rossi, porque eu não estive aqui semana passada, já ouvi o programa, para falar das 500 milhas de Indianápolis, o que é impossível fazer um pequeno lembrete sem citar o Alexander Rossi. Mas vou chegar lá. Eu tenho a mesma impressão da Bárbara. Eu acho que se a tabela de pontos não é favorável a ele, e eu acho, se eu não estou enganado, ele começou aí o e-mail falando que ele estava à frente só de esse ou daquele piloto. Nem sempre a tabela de pontos é real, né? Indica exatamente uma situação, ela é uma boa referência, mas não quer dizer que ela crava quem está bem e quem está mal. Né? E eu acho que o Matheus Leite tem andado, na maioria, não todas, por exemplo, em Detroit não, mas na maioria das provas, tem andado do meio do pelotão para frente, o que é uma vantagem. Nas 500 milhas de Indianápolis foi assim. Né? Eu fiquei ali mapeando ele ali, né, durante a corrida, até porque é muito fácil fazer isso, né, ali na geração, nos caracteres, enfim, você vai observando ali diferenças e posicionamento. E ele teve sempre ali 11º, 12º, um pouquinho mais para trás ao longo da prova, o que para mim é positivo, porque é a primeira 500 milhas dele. E não é questão, aqui a gente já teve convidados aqui que são verdadeiros advogados de pilotos brasileiros. E se tem uma função que a gente não faz é essa. O que a gente já criticou aqui de o Tony Kanaan, o que a gente já criticou aqui o próprio Hélio Castro Neves. Tem gente que se surpreende comigo hoje de eu ter perguntado para o Hélio Castro Neves na entrevista que fizemos, né, falado na cara dele, você nunca ganhou um título da Indy, isso é uma coisa, tem que ter uma explicação para isso. Tem gente que já me abordou falando, nossa, como é que você falou isso para ele? Então a gente aqui não tem esse tipo de corporativismo, mas eu entendo que o JF, como o JF é ouvinte das antigas, eu tenho absoluta convicção de que ele está falando da grande imprensa. Nessa realmente, eu sempre brinco com todo mundo, né, quando Fórmula 1, Indy, MotoGP, né, peguem só a frase assim, o Felipe Massa andou mal hoje, ou o Kanaan foi mal hoje, ou o Hélio Castro Neves foi mal hoje. Quantas vezes vocês escutam essa frase por ano? Se vocês conseguirem encher um dedo da mão, eu já me renderei aqui, porque isso que o JF, eu entendi que ele quis dizer, né? Não, a análise de fulano foi mal, se fosse diminuir o piloto, como se isso fosse colocá-lo para baixo, como se isso fosse ir contra ele, ou jogar contra a carreira dele. Né? Mas enfim, quem quer analisar tecnicamente, analisa, quem quer fazer, né, chapa branca, pode fazer, né? Fazer o quê? Tem espaço no Brasil para tudo. Mas eu acho que, no caso do Matheus Leite, concordo com a Bárbara, eu acho que ele tem 8, né, largadas, na verdade, 6 era antes desse final de semana, né? 8 largadas na Indy e já conseguiu andar entre os 4 primeiros, já conseguiu andar muito bem em São Petersburgo, repito, em Indianápolis não foi mal, então é um processo, né, gente? É um processo. Poderia chegar e estar arrebentando? Existe quem faça isso? Existe quem faça isso. E a questão do Robert Wickens ser Hulk, eu lembrei quando a Bárbara falava aí do Barrichello, né? O Barrichello correu com um Rzinho, né, do lado do nome dele. Nossa, né, gente, é verdade. Para você considerar o Barrichello, é porque os americanos são bem, não sei, mas eles consideram, guiou o carro pela primeira vez, é Rookie, é que a gente remete a essa palavra o iniciante, o novato. Eles têm a definição de estar começando a guiar este carro, né? Então eles têm, não sei se eles, repito, acho que até não estejam errados. Claro, com a bagagem de DTM, só para ficar na DTM, né, que ele tem, sem dúvida um cara que já chega muito mais preparado.
Mas se esse Matheus Leite não render, o JF, você pode ter certeza que eu vou ser um dos primeiros a gritar aqui. Se eu achar que ele não rende, não tem potencial para render, que eu quis dizer. Eu acho que tem, mas enfim, são muito poucas corridas, pode ir tanto para um lado como para o outro, né? Com certeza, eu também acho que o Matheus ainda está cedo para o julgamento. Com relação aos outros brasileiros que não se pode criticar na Índia, há quanto tempo a gente faz isso aqui, né? Eu lembro que há pelo menos, 5 anos que eu questionava por que o brasileiro que ia mais ou menos na Fórmula 1 era crucificado e o brasileiro que ia mais ou menos na Indy era glorificado. Eu sempre questionava aqui por que das diferenças de tratamento. Quantas vezes falamos aqui, né? O Hélio Castro Neves, ele não consegue mais acompanhar essa geração da Indy. Quantas vezes não batemos nessa tecla aqui, né? E tanto era verdade que o próprio Roger Penske percebeu isso, né? O nosso querido Delson Luiz Rodrigues Pereira mandou: prezados, 2 corridas boas. Já o JF tinha mandado, né, 2 corridas mais ou menos, ou Cesarina, não sei, corridas ruins e tal. Já o Nelson Luiz, 2 corridas boas. Eu ainda acho meio triste ver piloto não dando o máximo para poder economizar combustível e ganhar na estratégia. Por isso fiquei feliz com a vitória do Hunter Hay, que deu o máximo e botou o Rossi para passear. E o Rossi, que errada, sentiu a pressão, só perdeu em barbeiragem para o piloto do Pace Car. Você falou do Rossi ou Fábio Campos? Você ficou devendo o Rossi, não ficou não? Não, sim, mas foi consciente para não estender muito o comentário. Eu acho que eu tô achando graça aqui do sentiu a pressão, porque errou na frente sentiu pressão, impressionante, é automático. E o cara não tinha pneu, né? Um cara que já ganhou 500 milhas de Indianápolis, né? Será que ele vai sentir a pressão? Um cara que já correu de Fórmula 1? Enfim, é uma pergunta que fica aí. Mas eu acho que o Rossi, ele virou um piloto na Indy, ele se achou como um piloto tão forte, né? Eu acho que a palavra, não estava procurando uma outra palavra, mas a palavra é essa, né? Porque o que ele fez nas 500 milhas de Indianápolis, ele deu um show, né? Eu acho que o que ele fez em 2018 é para a vitória de 2016. Se 2016 ele conseguiu aquela vitória que a maioria das pessoas teve ressalvas, justamente isso que o ouvinte falou, né? Eu tive. Exatamente, isso que o ouvinte acabou de falar, que eu acho até interessante, que essa questão de é esquisito o piloto ganhar a prova mais levantando o pé do que enfiando o pé, né? É aquele estilo de vitória que a gente já discutiu aqui várias vezes. E se ele ganhou aquela 500 milhas dessa maneira, e ficou aquela pulguinha atrás da orelha, poxa, tanta gente voando na pista, e ele poupou e venceu, como foi a vitória, inclusive, da Danica Patrick também, no Japão, em 2008, mesmo estilo. Essa atuação de 2016 é para ele dizer: eu sou um vencedor das 500 milhas de Indianápolis, eu mereço ser um vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Porque ele deu um show em Indianápolis, né? Eu ouvi o bloco de vocês a semana passada, fiquei até com receio. Pô, será que vão valorizar o Rossi? E vocês captaram, vocês dedicaram um espaço que ele merecia. Eu acho até que vocês foram até comedidos, eu acho que ele merecia até ser mais elogiado. Mas vocês fizeram um bom registro do que ele falou, do que ele exerceu em Indianápolis, porque foi fantástico, né? O show que ele deu. Não é nem a questão do 32º, né? Largou em 32º. Isso a gente já sabe que na Indy, na NASCAR, essa recuperação de posição em oval não é necessariamente espetacular. Mas no caso dele foi, porque você via, né? Infelizmente a maioria foi só pela câmera on-board, né? E pelo replay, não foram todas ao vivo. Mas na hora que você via pelo replay o que ele estava fazendo, é uma maluquice, porque é impossível ele não ter, quase impossível ele não ter batido ali. O cara vinha fechando ele mantinha o pé, tinha um centímetro entre o carro da esquerda e o muro, ele mantinha o pé, e ele fez uma relargada em que ele passou, acho que até que não foi relargada, não me lembro, mas enfim, teve um momento da prova ali que ele repassou 3, 4 por fora, nas curvas 1 e 2, né? Então ele deu um show em Indianápolis, absolutamente fantástico o que ele fez nas 500 milhas, e se alguém disser que ele tem uma vitória não merecida, ele tem uma atuação em que ele brilhou muito mais do que o Will Power, né? Que teve a merecida vitória mais pela carreira do que exatamente pelo que fez na pista, embora não tenha sido nenhuma injustiça, mas o prêmio para o Power nas 500 milhas é um prêmio à carreira, eu acho que ele merecia. Na final de semana passada premiou 2 pilotos, né, que mereciam ter no currículo um Mônaco e um Indianápolis. Então esse foi o caso. Agora, em Detroit, eu acho que aquele final de prova, só o Dixon,
conseguiu fazer no sábado. Eu acho que o Dixon, eu não vejo demérito no Rossi, eu vejo mais mérito no Dixon. Porque a estratégia de 3 paradas, que o Hunter Hay fez tanto no sábado como no domingo, ela era muito mais rápida, ela punha os carros com muito mais velocidade no final da prova, muito mais chance. Né? E foram provas que tiveram ali, não muitas, mas tiveram as suas intervenções. E o Dixon conseguiu resistir com 2 paradas, coisa que o Rossi não conseguiu. Mas o Dixon, a gente sabe dessa característica do Dixon. Né? A gente sabe que o Dixon ele abraça uma estratégia mais conservadora e consegue levar. Ele consegue render, ele consegue ter velocidade parando menos. Ele já fez isso em várias provas. Então eu acho que o Hunter Hay tinha a estratégia mais certa. Né? No final das contas, claro, estamos falando isso depois da prova. Mas o Dixon conseguiu no sábado ganhar com 2. E o Rossi não conseguiu no domingo. Mas o Dixon é um mestre nisso, né, gente? E o Rossi ainda não é. Embora, repito, esteja se tornando o piloto mais fantástico em 2018 na Fórmula Indy até agora, mesmo não sendo o líder do campeonato. Era até o que eu ia falar sobre o Rossi, porque eu falei bastante que eu tinha ficado adicionada com a vitória dele em 2016, que foi mais da equipe do que dele. Então, eu até quero reverter a minha opinião aqui, porque ele é um piloto que eu até comentei um pouco disso no bloco, né? Que se encaixou, pegou gosto pela categoria, tá fazendo um excelente trabalho. Até no meio da prova de Detroit, eles passaram algumas das ultrapassagens que ele fez nas 500 milhas. E assim, você olha e fala, vai bater, vai ter problema. Então, é um cara que agora eu tiro o chapéu, assim, com certeza. E é bom a gente mudar de opinião quando tem essas questões positivas. Né? Melhor ainda quando é positivo do que quando é negativo. Então é um cara que vem assim, detonando, tá muito bem. E aposto, assim, não duvido que vai ser um dos grandes candidatos aí ao título. É um piloto que tá bem forte mesmo. E o pessoal só fez a brincadeira, né? Quando ele teve o problema ali e acabou escapando, se o Marco Andretti ficava feliz ou triste, né? Então deu aquele nó na cabeça dele, né? Pô, tem um piloto meu que tava na liderança e podia ser uma dobradinha, só que aí eu também vou ter uma vitória de um piloto da minha equipe, então deu aquela sensação de felicidade e frustração ao mesmo tempo. E o que rechaça também, eu acho que essa história do sentiu a pressão, é que muita gente tentou fazer 2 paradas e não conseguiu, né? O Vikings, por exemplo, no começo da prova, ele estava com tudo bem que era o pneu vermelho, né? Que curiosamente, né, não era o preferido. Engraçado, né? Esse 2018 parece o ano dos pneus duros, né? Sem referência lá ao pneu duro. É um site, né? É um site ou uma pessoa? São os dois, né? É um site e uma pessoa, não é isso? Quem que é, gente? Tem o pneu duro é alguém, meu Deus, tem alguém com esse nome? Me fugiu aqui quem é. A amiga da Carol. Tem um da Carol Studes, por favor, explique para o nosso ouvinte que não conhece. Mas é figurinha aí das redes sociais, está sempre aí escrevendo sobre Fórmula 1, eu não sei se é um site, enfim. Mas o pneu duro é o ano do pneu duro, né? Porque a Fórmula 1, os pneus macios são normalmente não privilegiados, está sendo a tônica. E nesse caso de Detroit, claro, estou brincando mais do que falando sério, mas nesse caso de Detroit é verdade, os pneus pretos, né, eram os preferidos. Então, teve gente que logo com o pneu vermelho não aguentou, o Vikings teve que ir pro box rapidamente. E, enfim, muita gente não aguentou. Então, naquele final da prova, você vê o cara travar ali no mesmo ponto 2 vezes, e aquela travada assim, de praticamente as 4 rodas, né? Isso para mim, na minha visão, é uma indicação clara de um cara que está forçando o carro ali do pneu, porque todo mundo não, exagero, mas muitos tiveram problema de fazer as 2 estratégias funcionarem, né? Então, eu acho que eu vejo nesse lado mais técnico as travadas do Rossi. Acho que o cara está acostumado a guiar com o piloto atrás dele, né? Atrás e na frente, inclusive, como o Indianápolis mostrou. Eu acho muito interessante a carreira do Rossi, né? Não sei se o Fábio Campos se lembra disso, mas foi campeão da Fórmula BMW, foi no ano que a Fórmula BMW veio fazer aquecimento aqui, foi ser categoria de preliminar da Fórmula 1 no Brasil em 2008, foi inclusive a corrida de estreia do... Bem lembrado, hein? Era a Fórmula BMW, não era? Isso, e era a estreia do Felipe Nasser nos monopostos, né? O Felipe Nasser tinha corrido só de kart, e estreia no monoposto naquela corrida aqui em Interlagos. O Alexander Rossi vence as 2 provas. Daí ele vai ao World Series e lá ele faz
chama atenção, né? Um piloto, ele foi, se não me engano, até companheiro do César Ramos, a gente chamava atenção que ele estava andando mais que o César Ramos e tudo mais. Muito mais, exato. Aí vai para GP2, tem um desempenho razoável, não chegou a brilhar, não chegou a fazer nada muito extraordinário. Aí ficou até com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Uma vitória aqui, uma vitória ali apenas. Na Fórmula 1 também não tinha muito o que fazer, correndo com as equipes, né? Correndo de Marúcia, não tinha muito mais o que fazer do que ele conseguiu. Na Indy, ganha aquelas 500 milhas também, que cai no colo dele, por toda a questão de combustível e tudo mais. Mas cresce também, né? E parece que se acha, se encontra. E eu vejo o Rossi aí, potencialmente, aí, como uma das grandes estrelas aí, da Indy nos próximos anos, até porque, né, a gente falou do Hélio, do Tony, mas Dixon também vai ficar velho, né, e outros pilotos vão ficar velhos daqui 2, 3 anos, e eu vejo um potencial gigante para o Rossi aí na categoria na próxima década, pelo menos. Foi bem na GP2, eu acho, sabe? Ele não foi assim aquele cara que se impôs, mas ele foi vice-campeão, né, da GP2, correndo tudo bem, a Racing Engineering é uma equipe das fortes, mas ele foi vice-campeão também. Para mim, muito mais do que o Sirotkin fez, por exemplo, na GP2, em termos de performance, só para tomar uma base. Então é um bom piloto, né? É boa lembrança do que ele fez em Interlagos, né? Porque o Kubica é muito lembrado e louvado, né? Por aquela Fórmula Renault, aquela prova da Fórmula Renault, em que tinha Bia Figueiredo, Lucas de Grassi, Alan Rodair, enfim, Marcos Gomes, Daniel Serra, e ele veio aqui e ninguém conseguiu nem ver a asa traseira dele, né? De tanto que ele andou. E essa atuação do Rossi, eu me lembro, nós estávamos lá na pista, né, Raposo? Eu me lembro dessa atuação do Rossi, foi assim, foi de acelerar, ir embora e não ter nem graça a corrida. Era preliminar do Grande Prêmio do Brasil, como você lembrou. Então é um cara bom, né? E é um cara que está evoluindo, né? Eu acho que a marca do automobilismo nessa época, a gente está vendo na Fórmula 1, a gente tem exemplo na Indy, a gente tem exemplo na MotoGP, fique ligado, ouvinte, para o bloco da MotoGP, nesta edição. Exemplos de evolução, pilotos que evoluem. A gente fica muito nesse conceito, né? A gente bate o martelo de um piloto, ele é bom ou ruim, no começo da carreira, e acho que a gente tem uma certa dificuldade, eu digo às pessoas, de perceber as mudanças, né? E o Power é um grande exemplo, né, disso, porque evoluiu demais. Eu vi que vocês discutiram isso aqui até com uma certa veemência entre âncora e Diogo Gomes no programa passado. A palavrinha do momento é essa, é evolução. Incrível como a gente tem notado exemplos, e é raro isso, né? Porque normalmente o automobilismo, as pessoas não enxergam isso, e a gente tem vários exemplos recentes, de 2, 3 semanas aí, de vários pilotos que mudaram um pouco o rumo das suas carreiras, ou para melhor ou para pior. Pablo Ocerim, boa noite, pessoal. Fábio Campos, qual é a sua avaliação do novo Body Kit da Indy? Agora que já tivemos pista de rua, mista, oval curto e longo. Eu gostei da rodada dupla de Detroit. E que me chama a atenção é a mudança das forças de sábado para domingo. Em tese, quem conseguiu um bom acerto para o sábado deveria ir bem no domingo também. As condições climáticas explicariam? Fica a pergunta para a Bárbara Franzin responder, depois que Fábio Campos responder sobre o kit. E aí ele termina falando: estou sentindo falta do cafeteria. Temos alguma chance na agenda? Essa resposta é para o Fábio Campos também, Pablo Ocerim. Essa o Raposo responde, Pablo Ocerim. Já que você mandou uma para mim, uma vai ficar para a Bárbara, o Raposo responde do cafeteria. E os kits, Fábio Campos? Eu acho o seguinte, Pablo, a gente fica muito ansioso em querer dizer isso, né? Se o kit é bom, se o kit é ruim. Eu fiquei com essa sensação ouvindo o bloco das 500 milhas do café da semana passada. Eu acho que a gente está muito ansioso em querer bater o martelo sobre este carro é bom, este carro é ruim, este carro funcionou, este carro não funcionou. Eu acho que este carro precisa evoluir. A gente não está falando aqui de evolução de pilotos, e eu acho que só que no caso do carro é uma evolução quase certa. Né? A evolução de equipamento, porque ela é constante, ela é através de estudo, ela é uma ciência. É diferente da evolução de piloto, que é uma ciência exata. A evolução do carro, ela é uma ciência, embora ela possa, né, a Fórmula 1 é o maior exemplo da história do universo de uma evolução técnica errada, né, para o lado errado. Né, o super tecnológico, que maravilha, vários comandos, inteligência, tantas mil pecinhas, mas para o lado errado. Esse carro, a grande questão, Pablo Ocerim, é se este carro vai evoluir para o lado certo. Essa é a grande dúvida que me deixa, porque, da mesma maneira que as 500 milhas não agradaram a maioria das pessoas,
A gente está aqui falando das manobras belíssimas do Rossi, né? Por fora, nas saídas de curva, na curva 1 e 2, com o mesmo carro. Né? Então, desculpa, Pablo, eu não gostaria de te dar essa resposta, mas eu sou obrigado a te dizer que é cedo para evoluir. Esse carro tem algumas coisas positivas, não é exatamente um carro que vai ser fácil, né, de dar show. Né? Esse carro me deixa com muito medo do que vai acontecer na Fórmula E. Apesar desse assunto para outro, acho que semana que vem tem, né? Corrida de Fórmula E, se eu não estiver enganado. Que bom, Raposo ligado aí nos calendários. Me dá o medo, porque eu já falei, eu falei no Twitter muito, inclusive, esse carro da Fórmula E entra em campo com uma responsabilidade gigantesca. Porque será que vão conseguir um equipamento absolutamente perfeito para as condições que ele corre, que é o atual da Fórmula E hoje? É a pergunta que fica para a Fórmula Indy também, né? Porque o da Fórmula Indy já está em campo, digamos assim, já entrou em campo. O conceito é bom, todo mundo bate palma para a questão da pressão aerodinâmica, como se fosse a única coisa necessária. Não é. O carro tem que ter uma boa tração, o carro tem que gerar uma boa frenagem com o pneu, o carro tem que ter um bom torque, o carro tem que ter, né, um dos segredos da Fórmula E, né, uma boa caixa de direção, ou seja, uma agilidade, né, um jogo fácil de ser manuseado, né, o piloto pode virar de última hora, o piloto pode, né, mudar de direção. Esse tanto de detalhezinho técnico, Pablo, não posso te responder com nem metade do campeonato da Indy percorrido. Gostaria de te responder. Mas não é só questão de terem tirado a pressão aerodinâmica. Esse carro precisa tecnicamente mostrar o que ele é capaz. E ele vai avançar, ele tem que evoluir. Tomara que evolua para o caminho certo. Em Indianápolis, não há absolutamente nenhuma discussão, o outro carro era melhor. Mas esse carro pode ser... vocês falaram uma coisa no programa passado interessante. Pode-se fazer esse carro mudança só para Indianápolis. Por que não? Né? Com uma asa aqui, outra asa ali. Claro que isso é de uma maneira estudada, né? Muito estudada em computador, túnel de vento. Não é só simplesmente plugar uma asa, aí você joga tudo no lixo. Mas com inteligência pode-se mudar um pouco esse carro para Indianápolis e aí manter essa configuração para misto, e aí às vezes tirar mais asa, colocar mais, mexer em distribuição de peso e ajuste com o pneu. Enfim, é muito técnico, mas você entendeu o que eu quero dizer. Vamos observar. Esse carro mostrou corridas boas e corridas ruins, como o outro carro também mostrava. Então, para a gente bater aqui o martelo, eu acho que estaríamos sendo precipitados. E sobre a questão das mudanças, né, do sábado para o domingo, a gente teve sim uma mudança bem grande, que foi a chuva. Então, no sábado os trabalhos foram muito mais tranquilos, a temperatura estava bem melhor. O Marco Andretti ficou com a pole. Quando é que a gente ia citar o Andretti aqui, né? Só para falar que a gente não critica só brasileiros. A segunda corrida, eu não vi ao vivo, mas a segunda corrida teve um atraso, né? Porque teve aquele lance absolutamente inédito, que eu nunca vi um pace car bater como um DTM, não é que ele rodou como aconteceu no Brasil, naquela Brasil, que ele abriu a porta, o outro bateu. Ou foi uma batida de competição, né, Barro? Você explique, por favor, isso, porque você tem a responsabilidade aqui de explicar essa batida. Não, eu queria agradecer, porque isso deu tantos views pra gente que foi inacreditável, sim, porque na hora que aconteceu eu falei, eu não acredito que isso realmente aconteceu, filmei, publiquei e... Aonde? No Twitter, no Instagram, onde foi que você fez? Em tudo, em todas as redes sociais do Velocidade, é só você colocar ali no Facebook /Velocidade, no Twitter também, no Instagram Velocidade.org. Mas, sério, eu não imaginava que teria tanta repercussão, mas foi uma pataquada tão grande. E eu coloquei até com um áudio brasileiro, porque o Giafone, ele ficou inconformado. Ele não sabia se ele ria, se ele chorava, se ele criticava. Então, foi aquela situação que você para assim e, tipo, o que tá acontecendo? E dizem, né, não tenho confirmado isso, até saiu um comunicado da Chevrolet falando sobre o assunto, mas sem citar nomes, que era o vice-presidente que estava dirigindo o pace car. Então imagina, na terra deles, na corrida que a gente já citou, né, que o Roger Penske leva para essa pista, quando os carros da Chevrolet não estão bem, o vice-presidente vai lá e me faz uma dessas. Então eles foram lá para o centro médico, né, o airbag acionou na hora e você só vê uma cabeça assim, meio que indo para trás. E quando eles foram liberados, assim, todo mundo saiu sem falar nada, meio envergonhados e tudo mais.
Mas um dos motivos que falaram para que isso tenha acontecido foi justamente pela condição de pista, que pode ter sido um ponto cego ali, e o carro estava muito rápido e acabou talvez pegando um trecho que estava ali um pouco mais complicado, ou tinha os bumps, né? Tinha os desníveis, para não falar em inglês aqui. E depois eles demoraram 40 minutos pro serviar, aí então sim conseguir conduzir os pilotos para a largada, assim. Eu falei, gente, não acredito que atrasou 40 minutos por causa disso, mas tudo bem. Mas o grande motivo que a gente teve para essa mudança aí de grids e de pilotos e tudo mais foi que choveu bastante até no domingo de manhã. Até o Canaan ele acabou batendo, e com as regras da categoria ele não pôde tentar dar uma nova volta e largou em último. Então tivemos aí uma série de acontecimentos, tanto no sábado quanto no domingo, né? Uma pole do Andretti, uma batida maluca e a chuva aí fazendo com que o grid desse uma embaralhada e fizesse a corrida ser um pouquinho mais interessante. Eu achei a do domingo bem mais interessante do que a do sábado. E Sim. também eu até falei, tem muita nuvem negra no céu, mas eu tenho certeza que vai começar a chover só depois que a corrida acabar. E foi mais ou menos isso, né? Não sei se choveu, mas que durante a corrida não choveu. Quem foi nessa corrida uma vez foi no mesmo ano, né, que você foi em Indianápolis, né? Foi o de Assis. Eu não sei se ainda nos escuta, se ainda tem tempo para nós, mas se tiver, podia, né, entrar em contato, falar um pouquinho dos bastidores aí de Detroit. Enfim, a gente lê semana que vem aqui o e-mail dele, não tem. Até porque tem corrida da Indy de novo, né? Vocês estão aí reclamando do calendário. Tem, no Texas. Vocês deveriam estar aí felizes, porque já tem corrida de novo, então. Então o de Assis já foi, um ouvinte nosso, né? Só para quem está chegando agora e não está entendendo, de Assis Alecrim é um ouvinte nosso que participa muito, e no mesmo ano que a Bárbara foi em Indianápolis, ele também foi, separadamente, assim, foram coincidências. Não sei se encontraram, mas se encontraram, né, Bárbara? Sim, a gente... Ele não é o Bruno Bebeza, não, ele socializa com as pessoas fora do país, né? Tem algumas pessoas lá em Indianápolis que também não socializaram, mas acho que isso não vem tanto ao caso assim. Mas não... A gente se conheceu porque ele é do Nordeste e a gente fica aqui no Sudeste, então foi muito legal. A gente se encontrou na pista, fora também. E quando a gente soube, tô indo para Detroit porque eu já vou emendar uma corrida na outra, a gente olhou assim um pro outro, porque a gente não fez a mesma coisa. E de novo. Você criticou o calendário ser justamente imediatamente. Tá vendo? Tá vendo como é uma outra vantagem que reforça o meu ponto. Tá vendo? Até o turismo pega a alavanca. Do mesmo jeito que a Fórmula 1 lucra muito com duas corridas juntas, muita gente vai nas duas, você vê, assim, mesmo sem você conhecer, você revê uma pessoa que estava na semana passada, você fala, aquela pessoa estava lá naquela pista. Tá vendo? A Indy é a mesma coisa. Aproveita o público. Não. E o Assis foi para Detroit. De 3 corridas, não é nem 2, né? No caso da Indy é 3. Mas fica a dica, né? Porque você pode assistir as 500 milhas, você pode ir para Detroit, depois você vai para Texas, que é do lado. Sem dúvida nenhuma. Ninguém tem que usar o calendário. Texas é um pouquinho mais ao sul dos Estados Unidos, assim, né? Não é tão perto, mas dá para fazer essa viagem, né? Nada que um aviãozinho não resolva. Tranquilo. Nada que a Bárbara não possa fazer, gente. Fiquem ligados aí no futuro, nas próximas edições do Café, para novidades. E quando sair o calendário, né, de 2019, se tiver essa trinca aí, eu acho que as pessoas podem falar com você, né, pra saber como é que faz pra ir e tudo mais, né, gente? Fábio Campos pode... Ninguém melhor que quem já foi, como você, e como o de Assis, tá vendo, de Assis? Mais 2 motivos para você se apresentar, se fazer presente, ninguém melhor que você para dar as dicas, os detalhes, os bastidores, os hotéis, enfim, vocês são as mais indicadas porque vocês já fizeram isso. Inclusive, né, Raposo? Também o Raposo é a indicação para quem quiser ir ver uma prova da NASCAR em Miami, porque ele também já tem essa experiência de ter estado lá. Fábio Campos ele só lida com a Europa, né? A gente vai para os Estados Unidos mesmo. Vocês são mais luxuosos do que eu. Tá. Mas enfim, quem quiser viajar, né, pode falar com a gente, que as dicas são sempre muito legais de se passar e compartilhar as experiências, e eu recomendo, já que esse é o blog da Indy, então eu recomendo com veemência, assim, quem puder, a graninha, vá assistir porque vale muito a pena, é muito legal. Não só a prova, mas o
contato que você tem com os pilotos, que também acontecia aqui no Brasil, e também essa questão de proximidade, de conhecer um autódromo, né, diferente, porque fora do país também, a gente sabe que tem as pistas clássicas, mas Indianápolis é um templo, pode ser legal conhecer um circuito de rua como Detroit, ou um oval como o do Texas, então é sempre uma oportunidade de observar as coisas de uma maneira diferente do que a gente está acostumado aqui. Visitem tourlines.com.br, lá vocês Não é isso não. Tá errado. E só para lembrar, quem for a Detroit, quem é fã de Indy e quiser, já que a gente está nessa toada, para encerrar o assunto, né, a Fórmula 1 já correu em Detroit, né? Não exatamente nessa pista, né, porque essa pista é na ilha, por isso é chamada lá Belle Island, né, que é realmente, literalmente a ilha. Mas, inclusive nas tomadas de helicóptero, né, que a TV americana faz muito, você vê ali o centro de Detroit, ou não sei se exatamente o centro, enfim, é uma região ali muito, muito cheia de prédios. A Fórmula 1 correu por ali, digamos assim, né, a Fórmula 1 teve ali no começo dos anos 80, praticamente todos os anos 80, né, de 82, se não me engano, até 88, tinha corrida em Detroit, enfim, pode visitar lá, embora não seja um autódromo, foram nas ruas, mas pode ir lá, né, reconhecer, enfim, fazer essa busca. Tem esse lado também que é uma cidade, não é exatamente no mesmo circuito, mas é uma cidade onde até a Fórmula 1 já passou. E o Cafeteria, meu caro Pablo Serim? Nós fizemos uma reunião, você não tem ideia, no início do ano. Foi definido um formato, assim, nunca foi visto algo igual na história mundial seria algo revolucionário, assim. Vendemos a ideia, mas as agendas nunca permitiu que saísse do papel. O Pablo, é o Pablo, né, que mandou, né? Foi. Pablo, nós estamos lutando para ter tempo de fazer o café. Lutando, mas de uma maneira de suar quase que... Tanto é que Thiago Santa Rosa e Joe Gomes nesse bloco provam muito bem isso. Exatamente. Então, assim, não estamos conseguindo, assim, estamos lutando para manter o café com sua periodicidade. Já tivemos reunião semana passada, né? Vamos ter briga depois dessa edição, porque já estamos fazendo coisa que não combinamos nessa edição, então pode ter certeza que nós estamos tentando colocar todas as peças nos lugares, viu, o Pablo? Mas se abrirem, eu acho que faremos. Mas a luta é tão grande para pôr o café no ar que pensar em 2 programas hoje é impensável. E pra gente, então, fechar aqui, só a confirmação aí dos 5 primeiros colocados em cada corrida. Na primeira, Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Marco Andretti e Takuma Sato. Entre os brasileiros, o Tony Kanaan foi o 14º e o Matheus Leist foi o 15º, terminando exatamente atrás do Tony Kanaan. Na segunda corrida, a vitória ficou, como nós já falamos, para Ryan Hunter-Reay, que teve uma briga legal contra o Rossi no finalzinho, e o Rossi acabou cometendo o erro. Seguido de Will Power, Ed Jones aí merecia de repente uns elogios nossos, hein? Fez uma belíssima corrida. Com certeza. Eu até... Desculpa, te cortei. Mas eu até mencionei durante a transmissão que ele estava indo super bem e se ele ia conseguir manter, e não só manteve, como melhorou ainda a posição. Não vinha apresentando, né, belíssimos resultados, mas foi muito interessante de acompanhar nessa prova. Essa prova foi bem, mas um ano eu não estou gostando não, porque, né, o ouvinte, acho que foi o JF, citou aí o Leist com poucos lá embaixo na tabela, né? Estou vendo aqui 125 pontos. O Ed Jones tem 160. É mais? Mas olha para quem guia o Ed Jones e olha para quem guia o Matheus Leite. Então a tabela pode ser enganosa. Sim. Ele tem muito mais pontos, muitos, né? 35 pontos a mais, se eu não estou fazendo a conta errada, do que o Matheus Leite. Mas olha, a gente tem que considerar, isso é uma bandeira que eu defendo aqui para categorias de base, nesse caso serve para a Fórmula Indy, a gente precisa considerar para quem você está guiando, né? Qual equipamento você está andando, qual a expertise, para usar uma palavra linda, que o seu chefe de equipe tem, a história que o seu chefe de equipe tem, embora o Matheus Leite guie para ninguém menos que o AJ Foyt, mas não é uma ganância, não é? O Ed Jones está numa ganância e para mim não está fazendo um ano brilhante, embora também sirva o raciocínio para ele, né? Dá uma temporada e vamos ver na temporada que vem se há a chamada função. E seguindo aí com o top 5, Scott Dixon em 4º e Graham Rahal na 5ª colocação. Tony Kanaan foi o 7º e o Matheus foi o 14º na classificação
Power lidera com 309, seguido de Dixon com 304, apenas 5 pontos os separando. 298 para o Alexander Rossi, 278 para o Ryan Hunter-Reay e o Joseph Newgarden com 270 pontos. Eu vou falar a pontuação de um jeito que o ouvinte entende, porque eu sou chato. Will Power líder, Dixon 5 atrás, Rossi 11 atrás, Hunter-Reay 31 atrás e Joseph Newgarden com 39 pontos atrás. A vitória vale 50 e você pode tirar, se eu não me engano, 38 pontos por final de semana, por corrida, né? Não por final de semana, por corrida. Então, um jeito que o ouvinte entende a classificação do campeonato. Você fica com esse negócio de 255, 433, 200, ninguém entende nada. Achamos aí, ó, o garoto da classificação, Bárbara Franzin, para os próximos blocos. Já sabemos Gostei. Quem passará as classificações. E comentadas. Exatamente. Como falamos, né, a próxima corrida, 9 de junho, já conhecida aí mundialmente como próximo final de semana, no Texas. E com isso a gente encerra esse bloco da Fórmula Indy, agradecendo muito Bárbara Franzin, que é o único bloco que ela estará na edição 566, e parabenizando ela, já que foi semana de aniversário de Bárbara Franzin. Parabéns para a Bárbara Franzin. Já parabenizada diretamente, faça-se o registro. E agora, oficialmente, aqui para todos os ouvintes mandarem os seus e-mails. Inclusive, foi um dos aniversários mais bem repercutidos no nosso grupo de apoiadores. Todas as mensagens muito legais, todo mundo falando com ela. Eu achei maravilha. Então, fica registrado agora também oficialmente. Não, muito obrigada. E sábado tem corrida do Texas e tem mais aniversário, que o Anderson não participa do programa, mas é aniversário dele. A gente faz coladinho ali, então... vamos ver se vai ser um sábado com velocidade, né? Depende da programação. Mas para registrar também. Mas obrigada.